Primeira coisa, eu quero iniciar essa live fazendo uma pergunta para você. Quantos discípulos você acredita que você pode fazer ao mesmo tempo? Quantas pessoas você acredita... Comece a raciocinar agora, tá? Conversa com você. Papo reto, né? Eu e você aqui. Quantas pessoas você acredita que você consegue discipular durante a sua vida? Quantas pessoas nesse momento... Eu sei que eu tô falando com pessoas ocupadas, pessoas que trabalham, que têm filho, que têm marido, que têm ministério, que têm chamado, que têm responsabilidade na sua igreja local. Quantas pessoas, sinceramente, você acredita que você pode efetivamente liderar? Não responda para mim, eu quero somente que você faça uma reflexão nesse momento. Sabe, às vezes nós somos líderes muito sobrecarregados porque nós achamos, né, que podemos fazer mais do que realmente nós achamos. A verdade é que nós podemos fazer muito, é verdade, mas às vezes o muito que nós fazemos não é assertivo. Às vezes a gente gasta o nosso tempo com coisas que não são essenciais para o crescimento do reino de Deus. Às vezes a gente gasta o nosso tempo com discussões, com fofocas, com, sabe, disse que me disse. Às vezes a gente gasta o nosso tempo com atividades que não são essenciais. Porque, querido líder, presta atenção. Eu não sei você, mas eu sou aquela pessoa que se eu pudesse fazer muitas coisas ao mesmo tempo, eu faria. Né? Então, quando eu aceitei Jesus, eu já participei do Ministério de Dança, do Ministério de Louvor, do teatro, de tudo que você puder imaginar, né? Liderança de célula, eu fazia tudo ao mesmo tempo. Só tem um problema de você fazer isso, né? É bom você ajudar, é bom você ser participativo, você ser engajado, é ótimo, é muito bom. Mas quando você tenta fazer tudo ao mesmo tempo, você não faz nada bem feito. E muitos líderes, eles estão esgotados, porque eles estão tentando fazer tudo ao mesmo tempo. Eles não conseguiram entender que eles precisam focar naquilo que é essencial. Se você e eu não temos tempo para tudo, porque a verdade tem que ser dita. O nosso tempo nessa terra é limitado. Por isso que eu comecei essa live fazendo essa pergunta para você. Quantas pessoas você acredita que efetivamente você pode liderar? Talvez tenha alguém aqui no nosso meio que fala assim, pastor, acho que eu posso liderar 1000 pessoas. Eu acho que eu posso liderar 500, eu posso liderar 10 pessoas. Muito bem. Mas será mesmo que você pode liderar, doar a sua vida, discipular alguém com qualidade, sendo muitas pessoas ao mesmo tempo? Será que você realmente consegue ter um discipulado efetivo com 10, 12, 15, 20 pessoas, 50, 100 pessoas? Será que de verdade esse discipulado vai ser efetivo? Preste atenção, gente. Eu quero que você entenda algo. Jesus, ele é o nosso referencial, amém? Ele é o nosso maior referencial. E Jesus, sem dúvida nenhuma, ele é o melhor líder de grupo pequeno que já existiu. Quem lembra da história de Jesus, como que aconteceu? Jesus inicia o seu ministério e quais são as primeiras atitudes que Jesus toma? Jesus começa a chamar os seus discípulos. Primeiro ele chama 2 irmãos, depois ele chama mais 2 irmãos. E aí ele vai chamando outros discípulos até formar a sua equipe. De quantos discípulos? Você sabe, né? Responda aí. 12. 12 discípulos, exato. Você acertou, eu sei que você acertou. Inicialmente ele começa a chamar esses 2 irmãos e depois mais 2 irmãos, depois ele vai chamando os demais e vai formando essa equipe, né, um pouco maior. Mas você já parou para perceber qual foi realmente a estratégia de discipulado de Jesus? Vamos entender juntos aqui? Presta atenção. Você percebeu que Jesus de fato teve os seus 12 discípulos. Detalhe, Jesus tinha as multidões, amém? Jesus pregava para as multidões. O Sermão do Monte foi uma pregação para as multidões, para os discípulos, mas para as pessoas que, de longe ou de perto, seguiam o ministério de Jesus. De longe ou de perto vinham os milagres. Tinham curiosidade a respeito do Mestre. Então Jesus, ele pregou para as multidões, ele ministrou para as multidões, mas você vai observar no Novo Testamento que Jesus gastou muito mais tempo com os 12 discípulos. Sim ou não? Sim. Jesus gastou muito mais tempo com os 12 discípulos. Só que tem outro detalhe que às vezes a gente não percebe. Jesus gastou muito mais, mas muito mais tempo do que com os 12 discípulos. Ele gastou muito mais tempo com Pedro, Tiago e João. Que eles eram, como se fosse trazendo uma visão de célula, eles eram o grupo cerne de Jesus. Eles eram o grupo base de Jesus. Sabe, dentro de uma célula você pode ter de 8 a 10 pessoas, por exemplo, na sua célula, e essas pessoas são a sua equipe, é como se fosse a sua cadeia de discípulos, né, diretos. Mas existe uma cadeia de discípulos mais chegadas, que é o seu Pedro, Tiago e João. São aquelas 2 ou 3 pessoas que estão mais próximas de você. Você está conseguindo entender? Presta atenção, querido. Essa foi a estratégia de Jesus. Ao mesmo tempo que Jesus cuidava das multidões, que Jesus ensinava as multidões, que Jesus orientava os seus discípulos, ao mesmo tempo você percebe que muito mais ênfase ele dava a Pedro, Tiago e João. Você vai ver que são inúmeros os momentos
em que Jesus chama só eles, venham que tá ali com todo mundo ensinando, orientando, beleza, mas tem alguns momentos que foram reservados para Pedro, Tiago e João, porque todos nós precisamos usar a estratégia que deu certo, que é a estratégia de Jesus. Querido, o evangelho que foi pregado lá na época de Jesus, ele está se reverberando no tempo até chegar a nós. Não é à toa que o cristianismo, o peso do cristianismo na nossa sociedade, ele é tão grande, porque ele veio de discípulos para discípulos, e ele veio na réplica dessa estratégia que Jesus usou. Eu posso dizer para você mais, não é uma estratégia somente, é um princípio, e é um princípio que precisa ser analisado por mim e por você, e precisa ser replicado por mim e por você. Se nós queremos ser líderes sem esgotamento, nós precisamos entender qual foi a base do ministério de Jesus e entender como isso pode ser aplicável ao nosso ministério, à nossa chamada. Então, a primeira coisa que eu quero que você entenda, eu quero ilustrar aqui o ministério de Jesus para você, tá? Quem lembra ontem que eu ilustrei para você, inclusive eu usei esse grampeador que está aqui do meu lado e essa caixinha aqui, eu ilustrei para você como que funcionava a antiga liderança, tá? Só recapitulando ontem. Ontem eu falei como que funcionava uma liderança tradicional de célula. Imagine que isso aqui é um círculo. Antigamente, como que as pessoas, né, eu digo assim, um conceito antigo de liderança de célula, esse aqui é o grampeador, representa o líder, tá? O conceito antigo de uma liderança de célula é que o líder, ele era o centro, de forma que tudo gira em torno do líder, e esse líder, muitas vezes, ele acaba sendo uma figura sobrecarregada dentro dessa liderança. E às vezes essa liderança não é tão frutífera por causa da sobrecarga. Por isso nós estamos falando aqui de uma série chamada Liderança Sem Esgotamento. Aí eu disse para você que o conceito atual de uma liderança de célula não é só a figura de um líder, mas é o cerne da célula, é o grupo base da célula, sabe? Aquelas pessoas mais próximas de você dentro de uma célula, é o anfitrião, é o líder de célula, é o segundo líder que está sendo treinado, é aquela pessoa dentro do seu pequeno grupo que vai cuidar da parte kids da sua célula, da parte infantil. São as pessoas mais próximas de você. Agora a nossa visão de célula é uma visão de um grupo base, que é responsável, corresponsável juntamente com o líder, para que essa célula seja uma engrenagem que funcione. Vocês lembraram? Tá? E agora eu quero trazer para você a ilustração do ministério de Jesus, é um pouco parecido com isso, mas preste atenção. O ministério de Jesus, semelhante do que eu disse para você, nessa ilustração, você percebe que o ministério de Jesus ele é focado o quê? Deus está no centro, assim como deve estar, né? Lembra que nós falamos sobre liderança em segundo plano, na live de ontem, perdeu? Assista, tá? Não vou recapitular, mas só para você entender. Deus ele deve estar no centro da sua liderança, do seu ministério, da sua célula. Você tem que entender que Deus é o centro, Deus é o cabeça. Literalmente, Ele é o verdadeiro líder da sua célula, Ele é o maior interessado no crescimento da sua célula. Beleza. Esse daqui Deus representa, né, para não confundir a cabeça, vou pegar aqui essa pena aqui vai representar Deus, tá? Essa pena. Então Deus, gente, não sei por que meu nariz coça tanto, mas coça. Enfim, Deus ele é o centro, tá? Da sua célula. Ok, como é que funcionava a liderança de Jesus? Deus continua sendo o centro da célula. Só que dentro desse núcleo, como se fosse uma célula de Jesus, presta atenção para a gente entender a nossa realidade e a de Cristo, dentro desse núcleo, quem que está? Principalmente no centro desse núcleo, a estrutura base da célula de Jesus, que era Pedro, Tiago e João. Deus é o centro, mas juntamente com Jesus, ele está focado numa estrutura base, que é Pedro, Tiago e João. Deu para entender, gente? Essa foi a estratégia de discipulado de Jesus. Mas, pastora, Jesus tinha outros discípulos? Tinha, claro. Jesus tinha outros discípulos. Mas você percebe que pouco você ouve falar de Bartolomeu, pouco você ouve falar de Judas, pouco você ouve falar de outros, tá? Judas não é o Iscariote, tá? Judas Tadeu. Pouco você ouve falar dos outros discípulos, porque foram 12 discípulos. Mas muito você ouve falar de Pedro, Tiago e João. Muitos foram milagres que somente Pedro, Tiago e João contemplaram. Muitas foram as experiências que somente Pedro, Tiago e João contemplaram. Quem está conseguindo entender aí, gente? Sabe, o que isso simboliza para nós? Que ninguém consegue de fato liderar, por isso que eu fiz a pergunta para você no início da live, ninguém consegue de fato liderar e discipular ou pastorear mais do que 2 ou 3 pessoas, com qualidade. Detalhe, com qualidade. Você pode caminhar com 15 pessoas, com 20 pessoas, você quer ser um pastor de 50, de 100? Você pode. Mas, infelizmente, o nível de qualidade vai cair, e você vai ficar esgotado, você vai ser um líder com esgotamento e não um líder sem esgotamento. Mas quando você entende a estratégia de Jesus, que é o quê? Apesar de você ter um pequeno grupo ali de 12 pessoas, olha, Yasmin está por aqui, seja bem-vinda. Um grupo ali de 12 pessoas, como Jesus teve, que simboliza a sua célula, você precisa ter pessoas mais chegadas. E essas pessoas vão ser os seus discípulos mais próximos. Eu sinceramente peço que você que está aqui esteja desde o início, para você não perder a linha de raciocínio. Senão talvez vai ficar um pouquinho difícil de você acompanhar
mas não é impossível, tá? E depois você volta para pegar o início, para você ficou algum fio solto aí. Presta atenção, gente, a gente está construindo junto o raciocínio aqui. O nosso tema de hoje é foque em fazer discípulos. Isso vai te auxiliar a ser um líder sem esgotamento, e um líder que tem um resultado, que tem uma liderança frutífera. Quando eu chego a essa conclusão de fato, queridos, eu chego a essa conclusão, eu posso dizer para você, nós já testamos todos os tipos de discipulado que você possa imaginar. Todos os tipos. Discipulado em grupos maiores, em grupos menores, em grupos pequenos, discipulado on. O que você puder imaginar de discipulado, a gente já testou na nossa igreja local. Nas diversas igrejas que nós passamos, nós já testamos inúmeras formas de discipulado. E existem graus de discipulados que você percebe um resultado muito maior do que outros. E eu não tenho dúvida que o maior resultado de discipulado é aquele que é 1 a 1. É aquele que você dedica tempo. É aquele que você derrama a sua vida sobre a vida do discípulo. E é impossível você ter tamanha dedicação com 10 pessoas, com 12 pessoas. Não dá, gente. Não dá. Assim como Jesus precisou derramar a sua vida assim, de uma forma muito mais eficaz na vida de Pedro, Tiago e João. Porque ainda que ele fosse Deus, ele estava à semelhança de homem, ele estava em forma humana, em figura humana, como diz lá em Filipenses capítulo 2. Então Jesus tinha limitações humanas. E ele precisava, assim como eu e você, que temos as nossas limitações humanas, de tempo sobretudo, nós precisamos focar em pessoas chaves no nosso ministério. Para que ele possa frutificar, para que ele possa crescer. Quem muito quer, nada tem. Quem está tentando atirar para todos os lados não consegue ter, de fato, um resultado consistente. Ah, eu quero todo mundo, eu quero ganhar todo mundo, eu quero cuidar de todo mundo, eu quero discipular todo mundo. Não dá. Encare os fatos, o seu tempo é limitado. A minha realidade, a sua realidade é essa. A gente precisa entender que de qualidade, um discipulado de qualidade, você precisa focar, assim como Jesus, em 2 a 3 pessoas. Tá certo? De acordo, então, queridos, olha só a coisa interessante aqui. De acordo com os especialistas a respeito dessa área do estresse, né, quando a gente fala de líderes com esgotamento, são líderes estressados, são líderes que estão sem forças, são líderes que estão sobrecarregados. Você sabia que o estresse, segundo alguns especialistas nessas áreas, de líderes cristãos, ele tem algumas motivações, esses estresses. Vou só compartilhar com você aqui rapidamente algumas possibilidades desse estresse. Pode ser a sua realidade, pode ser a minha realidade. Quais são esses motivos pelos quais esses líderes estão tão esgotados? Viver debaixo de altas expectativas para cumprir muitos papéis para muitas pessoas. Você e eu precisamos desenvolver, às vezes, muitos papéis, né? Quem é mulher vai se identificar, você é mãe, você é pastora, você é pregadora, você é filha, você é serva do Deus Altíssimo, você é muita coisa ao mesmo tempo. Isso gera um estresse, porque às vezes a gente não sabe como equilibrar esses papéis. Outras pessoas estão vivendo o seguinte: o motivo do seu estresse é assumir responsabilidade demais, sem ter ajuda suficiente para compartilhar isso. Outro motivo, falta de relacionamentos próximos, de apoio, de suporte, pessoas que se possam contar. Outro motivo, necessidade de estar no controle, geralmente pessoas perfeccionistas. Tem a necessidade de estar no controle, necessidade de delegar aquelas tarefas. E elas estão sobrecarregadas por causa disso. Outro motivo aqui, querido, que eu anotei para compartilhar com você, ter uma personalidade que às vezes é tão competitiva e essa pessoa acaba sendo dirigida por metas muito altas. Ela nunca sente que ela alcança aquelas metas, ela sempre está correndo atrás dos resultados. E quando ela chega naquele resultado, ela não consegue nem celebrar isso, porque ela é tão exigente consigo mesma que ela sempre está visualizando, nunca é suficiente. Não, nunca dá, nunca é suficiente. Ela nunca consegue celebrar as conquistas, os resultados atingidos, porque ela sempre está mirando em algo maior. Isso pode ser positivo de uma certa forma, mas isso também pode ser mortífero por outro lado, porque aquela pessoa está sempre frustrada, ela está sempre sobrecarregada, ela está sempre esgotada. Sabe, quem já fez na sua célula aquela dinâmica dos balões? Eu quero ouvir você aí, tá? Você já fez aquela dinâmica dos balões? Sabe como é que é aquela dinâmica que a gente pega, coloca 2 pessoas, por exemplo, aliás, coloca várias pessoas, aí coloca uma bexiga, né, um balão, e a pessoa vai jogando o balão pro alto. É tão fácil, porque você joga, o de lá joga, a dinâmica é não deixar, a missão é não deixar o balão cair no chão. Aí depois você vai tirando as pessoas e vai aumentando a quantidade de balões. Quem já fez isso daí, gente? Essa dinâmica na sua célula. Aí vai aumentando a quantidade de balões e vai diminuindo a quantidade de pessoas. Você começa a ver o desespero no rosto das pessoas. Porque elas começam, é muito balão, aí segura o balão, joga para outra, para daqui, para de lá, vai diminuindo as pessoas, e vai deixando muitos balões. O que acontece? Elas não conseguem, elas ficam doidinhas, vai para um lado, vai para o outro, quando ela pega o balão daqui, o de lá já caiu, ela pega o dali, o outro lado já caiu, gente.
essas coisas, isso está acontecendo às vezes na nossa liderança, exatamente essa dinâmica do balão que a gente faz na nossa célula, de sobrecarga está acontecendo na nossa liderança, sabe? Porque imagine você que às vezes é isso que está acontecendo, só que o prejuízo numa dinâmica, quando cai um balão, o balão caiu, que prejuízo? Tem nenhum, só tem um balão lá no chão. Mas o prejuízo de você estar sendo um líder que faz tudo ao mesmo tempo e que não tem um resultado consistente é um prejuízo muito grande. É um prejuízo para o reino de Deus. É um prejuízo de pessoas que estão sendo deixadas pelo meio do caminho. É um prejuízo de pessoas que estão morrendo e que não tem suporte de alguém que possa auxiliá-las. Que não tem pessoas que discipulem, que não tem pessoas que cuidem, não tem pessoas que orientem, não tem pessoas que andem a segunda milha com ela. Você está conseguindo entender? Gente, o prejuízo é infinitamente maior do que deixar um balão cair no chão. Então, a verdade é que, presta atenção, rapidinho, te conecta. A verdade é que discípulos não são gerados dentro de grupos pequenos. Entenda-se, células. Pastor, eu não acredito que eu estou ouvindo isso. Sim, você está ouvindo isso. O trabalho de células é maravilhoso. Eu amo o trabalho de células. Mas discípulos são gerados no relacionamento um a um. Quem está conseguindo entender aí? Não espere você gerar discípulos dentro do ambiente de célula. Você gera uma família, você gera uma equipe. Você pode gerar pessoas até engajadas e a célula é maravilhosa para isso. Ela desabrocha o ministério das pessoas. Mas o lugar do discipulado é o lugar da intimidade, é o lugar do relacionamento. E isso vai exigir de você tempo. Então, é por isso que eu chego à mesma conclusão que ninguém consegue de fato liderar, ou discipular, ou pastorear com qualidade, sem focar, assim como Jesus focou, no Pedro, no Tiago e no João. Em 3 pessoas, em 2 a 3 pessoas que você vai caminhar junto, que você vai carregar com você, que você vai orar, que você vai impor as mãos, que você vai ensinar, que você vai cuidar, que você vai gastar tempo da sua vida. Não tem como você acreditar que num ambiente de grupo pequeno, tratando todo mundo ali, 10, 15 pessoas na sua célula, você vai conseguir gerar discípulos nesse ambiente. Você vai conseguir consolidar pessoas, você vai conseguir ser um exemplo, você vai conseguir ajudar essas pessoas na sua fé. Elas vão estar entrosadas, isso vai ser muito bom. Mas discipulado, o nível do discipulado, ele é um nível mais profundo. Ele é um nível de relacionamento, ele é um nível de intimidade. Gente, existe um escritor famoso nessa área de discipulado, Leroy Enes, o nome dele, e ele fala o seguinte: discipulado exige atenção individual e especial, exige horas de oração, exige paciência, né? Gente, você quer gerar pessoas para Jesus de verdade? Então não tenta mirar em todo mundo. Ah, tem 15 pessoas que andam comigo, calma, pera lá. Será que realmente essas pessoas estão sendo discipuladas com qualidade? Talvez não. Então procure focar na sua equipe base. Procure focar nessas 3 pessoas que devem te direcionar mais próximas de você. Para que você consiga, através da vida delas, dedicar tempo de oração, dedicar paciência para ver Cristo sendo formado nessas pessoas, dedicar a ser um exemplo para essas pessoas, dedicar tempo de cuidado, de orientação, de ensino, de vivência. Gente, isso daí exige ou não exige tempo? Gente, quem está vivo aí nessa live, por favor, digite amém. Quero saber se você está conectado. Amém? Isso aqui é conversa para líder, tá? Conversa para líder de célula, para pastor, para missionário, para diácono. Então, é para você que quer um resultado na sua liderança, é para você que quer ser um líder frutífero, é para você que está cansado de dar murro em ponta de faca, é para você que está sobrecarregado, é para você essa live. É para mim, é para você, porque às vezes essa é a nossa condição. Gente, quando Jesus dá a sua ordem para os seus discípulos, quem lembra lá em Mateus capítulo 28, versículo 19, quando Jesus fala assim, façam discípulos, vão e façam discípulos. Você consegue entender o contexto do que Jesus está falando para essas pessoas? Porque às vezes parece que é para a gente sair igual um doido, pegando um monte de gente discipulando ao mesmo tempo. Não, o que Jesus está falando? Façam como eu fiz. E como é que Jesus fez? Jesus deixou um referencial para nós. Ele tinha 12 discípulos, sim, mas ele tinha 3 mais chegados. Ele tinha pessoas no qual ele gastava muito mais tempo. Então, quando Jesus está falando em Mateus capítulo 28, versículo 19, dizendo assim, vão e façam discípulos, Jesus está falando, façam como eu fiz. Vejam, analisem aquilo que eu fiz. Eu sou referencial, eu sou exemplo, falando aqui de Cristo, tá?
Eu sou referencial, eu sou exemplo, então façam como eu fiz. Aquilo que vocês viram fazer, façam também. É isso que Jesus está falando. Então não é uma visão de discipulado de sair atirando a torta e direita, mas é uma visão de discipulado de você entender que você precisa dedicar boa parte do seu tempo para poucas pessoas que vão ser muito bem cuidadas. E essas poucas pessoas vão reproduzir o que você está fazendo com elas. E elas vão cuidar muito bem de outras, e essas outras vão cuidar muito bem de outras. E é algo que vai ganhando proporção. É um crescimento, sabe, que vai gerando uma proporção com o passar do tempo. Não é um crescimento, sabe, em pouco tempo. Rapidamente a gente já está vendo. Não, querido. É crescimento a médio e longo prazo, mas é um crescimento consistente. E isso vai fazer toda a diferença. Gente, o discipulado, então, qual o conceito de discipulado? O discipulado está intimamente ligado a relacionamento. Olha esse conceito legal de discipulado, para você e eu entendermos melhor. Discipulado é o relacionamento pessoal na qual um cristão verdadeiro derrama sua vida na vida de outra pessoa, a fim de ajudá-la a tornar-se mais semelhante de Jesus. Ou seja, a primeira coisa que eu entendo aqui é que discipulado não é fazer discípulos da Tássia, não é fazer discípulos da Ana Paula, da Regina, né, da Maria Josélia, que eu estou vendo por aqui, não. Discipulado é você fazer discípulos de Jesus. Para fazer discípulos de Jesus, você precisa ter Jesus. Você precisa derramar Jesus sobre a vida das pessoas. Você precisa ter tempo, você precisa ser intencional em tudo que você faz. Você precisa caminhar junto, próximo dessas pessoas. Você precisa desenvolver relacionamento com essas pessoas. Eu creio sinceramente que o verdadeiro discipulado, queridos irmãos, ele acontece quando uma pessoa investe profundamente na vida de outra pessoa. Sabe, isso que nós precisamos de só vai acontecer quando você focar num grupo menor de pessoas. Enquanto você está tentando atirar para tudo quanto é lado, cuidar de tudo quanto é gente, eu sei que seu coração é grande, eu sei que você quer ganhar muitas pessoas para Jesus, mas aplique a estratégia que Jesus aplicou. Aplique o princípio que Jesus aplicou. Foque no seu Pedro, no seu Tiago e no seu João. O ideal, queridos, inclusive, é que essas 2 ou 3 pessoas que eu estou dizendo aqui para você, de uma forma prática, tá? Uma orientação, é que elas sejam do seu pequeno grupo. Na sua igreja tem célula? Então, quem são essas 3 pessoas? É alguém que eu vou pegar lá da célula da Maria? Não, querido. Tem que ser alguém que está no seu convívio, tem que ser alguém que está próximo de você. Então, vamos imaginar um contexto aqui, eu sou líder de célula. Quem são essas 3 pessoas que eu vou investir pesado? São as pessoas mais próximas de mim, na minha célula. São as pessoas da minha equipe base. Lembra desse exemplo que eu falei para você? São essas pessoas aqui. Então é o meu líder em treinamento, é aquela pessoa que eu estou investindo mais próximo. São essas pessoas que eu vou precisar investir mais. Porque o meu tempo é limitado, porque eu não consigo investir em muitas pessoas ao mesmo tempo. Mas eu posso fazer um discipulado de qualidade com Pedro, Tiago e João, assim como Jesus fez. Eu posso trazer essas pessoas para mais perto de mim. Então sim, o ideal é que essas 2 ou 3 pessoas que eu estou dizendo para você, elas sejam do seu grupo, do seu pequeno núcleo, da sua célula. Agora, se você é um pastor, quem são essas pessoas? São as pessoas mais próximas de você, dentro da sua igreja local. Então, se eu, como pastora, quem são essas pessoas? São os meus líderes diretos. Se meus líderes diretos são supervisores, depende, claro, da cadeia, de como está a estrutura da sua igreja, mas eu vou imaginar com você de uma forma prática, que você tem células, líderes de célula, você tem supervisores, e você tem aqui o pastor da igreja local. Quem são os líderes mais próximos do pastor da igreja local? Supervisores nesse contexto, né? Então, quem são o Pedro, e Tiago e João desse pastor, dessa pastora? Certamente vão ser essas pessoas. Precisa ser, porque isso é uma cadeia de discipulado. Agora, se você é um pastor que ainda não tem supervisores, é uma igreja pequena, e você só tem os líderes, então você vai fazer isso com os seus líderes de célula. E se você é um líder de célula, você vai fazer isso com o seu núcleo base, com as pessoas mais próximas, mais comprometidas, aquelas que você está investindo, o seu segundo líder, o seu anfitrião. Deu para entender? Gente, o pequeno grupo, ele é o local onde nós vivemos em comunidade. Ele é o local onde você compartilha a palavra de Deus, onde você ganha almas para Jesus, onde você evangeliza. E é lá também que precisa ser o local onde você vai ter a sua equipe base, na qual você vai ter o seu Pedro, o Tiago e o João. É nesse ambiente de discipulado mais íntimo, tá? Que é muito mais profundo do que o seu pequeno grupo. É aquele momento que você está só com Pedro, Tiago e João, como foi com Jesus. É nesse ambiente de discipulado mais íntimo, mais pessoal, mais privado,
que você vai conseguir acessar o coração dessas pessoas, que você vai poder ser um discipulador mais intencional, que você vai conseguir entender a realidade dessas pessoas e você vai ser um instrumento mais afiado nas mãos de Deus para fazer a diferença na vida dessas pessoas, para derramar Jesus sobre a vida dessas pessoas. Sabe, isso é totalmente possível, isso é totalmente reproduzível. E isso que você vai fazer, mas pastora, só 3 pessoas. Eu vou focar em 3 pessoas. E o restante das pessoas, a minha célula tem 15, a minha célula tem 10. Calma. Se você focar em 3 pessoas, e essas pessoas forem bem cuidadas, presta atenção, gente. Imagine que ninguém está sendo cuidado, não estão vivendo? Beleza. Você vai focar em 3 pessoas, você vai cuidar bem, você vai amar, você vai discipular, você vai derramar a vida de Jesus sobre a vida dessa pessoa, você vai pegar nas mãos, você vai caminhar junto com essas pessoas. E aí o que vai acontecer? Depois essas pessoas vão reproduzir o que você está fazendo. Por isso que eu digo, é escalável, é reproduzível. Aí está o verdadeiro crescimento da sua igreja. Aí está o verdadeiro crescimento da sua célula. Só que às vezes a nossa geração, queridos Jesus, ela é tão desfocada. A gente quer aprender tudo ao mesmo tempo, a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo, a gente quer ser bom em tudo e a gente não é bom em nada. Essa é a verdade. A Ana Nascimento escreveu aqui, eu já fiz discipulado com 3 crianças somente. Exato, a Ana é do Ministério Infantil, Ana, me confirma aqui. Então não adianta, Ana, você querer todo mundo... É claro que a gente quer alcançar, mas entenda que alcançar a todos passa por você começar com poucos. Passa por você focar em poucos, porque você é limitada, Ana, porque eu sou limitada. E aí eu vou focar nessas pessoas e essas pessoas posteriormente vão focar em outras pessoas e assim por diante. Agora, se a Ana, aqui é do Ministério Infantil, que eu entendi que ela já colocou que é, Ana, o que é que eu aconselharia a você? Você está focando no discipulado com as crianças, isso é perfeito, ótimo. Mas dentro dessa estrutura, imaginar que você tem 3 pessoas que você vai focar. Foque numa líder auxiliar. Foque numa líder auxiliar. Você, Ana, vai discipular, eu quero discipular essas 3 crianças. Eu quero discipular essas 3 juniores. Você vai discipular, escolha 2 para você focar e pegue uma dessa vaga aqui que você tem e foque numa líder auxiliar. Porque daqui a pouco é ela que vai estar discipulando outros juniores, outras crianças e mais uma líder auxiliar. E assim por diante, essa cadeia não tem fim, queridos. Tá certo? Tá dando para compreender? Eu quero mostrar para você, antes de a gente encerrar a live aqui, a diferença do nível de relacionamento que você tem no grupo pequeno, que é a célula, e no nível de relacionamento que você tem dentro de uma estrutura de discipulado, de um relacionamento pessoal com alguém. A célula, ela é bênção, ela é maravilhosa, mas o discipulado não acontece no grupo pequeno. O discipulado, ele acontece no relacionamento pessoal. Então, perceba a diferença do relacionamento que você tem com as pessoas dentro da sua célula e perceba a diferença do relacionamento que você vai ter com seu Pedro, Tiago e João, que eu estou dizendo aqui para você. Olha, a Ana escreveu aqui, plantei uma semente, agora estou mudando de lugar e de igreja, estou à procura. Glória a Deus. Ana, você mora em Belém? Você mora em Belém, estou convidando você para conhecer a nossa igreja, já que você está procurando uma igreja. Agora, se você não mora em Belém, procure o mais urgente possível, que é importantíssimo. Você está se congregando. Mas que felicidade, que alegria saber que você plantou uma semente, você deixou uma semente e agora Deus vai te usar em outro lugar para você continuar esse processo de plantio. Parabéns. Gente, deixa eu mostrar para você a diferença antes de a gente encerrar a nossa live, tá? Estamos a quantos minutos aqui para a gente poder encerrar? Deixa eu ver. Estamos... não estou conseguindo ver aqui. Alguém me avisa aí, tá, gente? Não sei se tá. Enfim, vamos prosseguir. Em Brasília, olha, Ana, se tivesse aqui, eu já queria te raptar para nossa igreja. Procura, você tem certeza que tem uma igreja, na verdade não somente uma, tem igrejas de Deus aí nesse lugar. Eu creio que Deus vai te direcionar para o melhor local onde você possa frutificar, tá certo? Então vamos lá, gente, presta atenção. A diferença aqui entre os relacionamentos, tá? Dentro do grupo pequeno, para você conseguir entender melhor, e dentro do discipulado. Grupo pequeno, grupo pequeno, como é que funciona esse nível de relacionamento? Ele é bom? Ele é bom. Ele é muito bom. Ele é um grupo pequeno, ele é uma família. Mas eu quero mostrar para você que o lugar do discipulado, ele é mais estreito, ele é mais íntimo do que do grupo pequeno. Então a gente precisa estreitar mais esse laço. Do grupo pequeno, que eu já estou engajada, já sou uma líder de célula, já sei, mas agora eu preciso entender que eu preciso ter o Pedro, o Tiago e o João caminhando mais perto de mim. E isso é discipulado, isso é mais íntimo. Grupo pequeno, vamos lá. No grupo pequeno, que nível de relacionamento é esse que a gente tem dentro do grupo pequeno? Presta atenção. Lá você está inserido num grupo de amigos, lá é uma família. Então lá você está nessa atmosfera, né, de amizade, de uma equipe, tá? É um grupo um pouco maior, é um grupo pequeno. Mas o discipulado é menor ainda. É uma relação 1 a 1.
É um discipulado íntimo. Lá no grupo pequeno você experimenta a vida em comunidade. Lá no grupo pequeno vocês compartilham a palavra, vocês entendem ela juntos e vocês aprendem como aplicar na prática. Lá no grupo pequeno vocês têm um momento de oração, de adoração. Lá no grupo pequeno vocês aprendem a servir juntos. Lá no grupo pequeno vocês são evangelistas, vocês ganham pessoas para Jesus, vocês oram por elas, vocês alcançam vidas para Jesus. Isso é bom, gente, isso é maravilhoso. Agora entenda a diferença do discipulado. No discipulado, lá com seu Pedro, Tiago e João, nesse relacionamento mais íntimo, um a um que você vai ter com essas pessoas, é diferente. Lá, a atmosfera que você vive é uma atmosfera de pertencimento pessoal. Não é de pertencimento de grupo, como na célula, mas é de pertencimento pessoal. Você está intimamente relacionado com alguém que está cuidando de você, que está te acompanhando. É uma pessoa próxima, uma pessoa que você pode confiar, que você pode se abrir de uma forma mais íntima. Gente, não é maravilhoso você ter alguém que você possa se abrir de uma forma mais íntima? Ou você consegue se abrir na sua célula e falar assim, olha, pequei, olha, caí, olha, você consegue fazer isso no seu grupo pequeno? É óbvio que não. Porque lá tem 10 pessoas olhando para você com aquele olho de sapo cururu, né? Quem sabe alguns até julgando. Mas no discipulado não. No discipulado você está intimamente ligado a essa pessoa, você consegue. Você precisa conseguir, pelo menos, abrir o seu coração e colocar para fora o que realmente está aí em você. Lá no discipulado você vai ter encontros regulares. É um discipulado intencional, é um ambiente de intimidade. Lá no discipulado você também vai ter estudo da palavra, só que é um estudo intenso, é um estudo direcionado para a sua necessidade. É diferente falar para um grupo e é diferente falar específico para alguém. Lá você vai aprender, né? Você vai aprofundar na palavra, você vai aprender a colocar em prática aquilo que você está aprendendo com o seu discipulador. É lá no discipulado onde você tem um momento mais profundo de oração. É lá no discipulado que você tem prestação de contas, que você tem confissão, e isso é necessário para a vida de todo cristão saudável. É lá no discipulado onde você vai servir também, você vai compartilhar a sua vida, mas de uma forma mais profunda. A Flor de Quiabo, a Kelly, escreveu aqui no nosso chat, discipulado é onde nós repartimos as nossas dificuldades, as nossas vitórias. É exatamente. É um lugar mais íntimo, querido. Então, não é à toa que na igreja primitiva, presta atenção, a gente está encerrando a live, presta atenção, não se desconecte. Não é à toa que na igreja primitiva, Pedro, Tiago e João foram as colunas da igreja. Quem é que foi a coluna da igreja, queridos? Pedro, Tiago e João. Eles foram as colunas da igreja. Por quê? Porque foram neles, foi exatamente neles que Jesus investiu a maior parte do tempo. Então, ainda que Jesus tivesse multidões seguindo, ainda que Jesus tivesse um grupo de discípulos de 12 pessoas, ele tinha Pedro, Tiago e João, que eram aqueles no qual ele dedicava mais tempo. E isso é discipulado, pessoal. Isso é um relacionamento mais íntimo, com uma equipe menor, porque não tem como cuidar de 10, 12 pessoas ao mesmo tempo, de uma forma profunda. Era com eles que Jesus tinha um relacionamento mais profundo. Tá certo? Presta atenção, gente, pra gente encerrar. Vamos encerrar com uma orientação prática para você. Pastora, ouvi tudo que você falou, né? Aprendi. Glória a Deus por isso, estou feliz pela sua vida. Tô vendo algumas pessoas estão chegando já no final, depois você vai voltar lá e assiste no início, vai ficar salvo no feed essa live. É o 3º episódio da nossa série Liderar Sem Esgotamento, Líderes Sem Esgotamento. Eu quero deixar uma dica prática para você, já que a gente está encerrando aqui a nossa live de hoje. Presta atenção, gente. Deixe Deus conduzir você a 2 ou 3 pessoas nas quais você possa derramar a vida de Deus que há em você, nas quais você possa discipular de uma forma mais íntima, você possa impactar essas pessoas, até chegar ao ponto que elas também vão ser um instrumento de discipuladores sobre a vida de outras pessoas. Elas vão ser instrumentos de Deus sobre a vida de outras pessoas, e essa cadeia vai crescer cada vez mais. A nossa dica prática para você que quer ser um líder sem esgotamento é: não tenta mirar em todo mundo, foca no teu grupo base, foca nas 3 pessoas mais próximas de você na sua célula. Se você é pastor, foca nos 3 líderes mais próximos de você e derrama a vida de Jesus que existe em você sobre essas pessoas. Segura na mão, ora, aconselha, tenha momentos de profundidade, tenha momentos de orientação, tenha momentos de prestação de contas, de confissão, de estar junto, de intercessão. Faça isso. E eu concluo dizendo para você, queridos, que nessa live de hoje nós demonstramos para você que não dá para viver a nossa vida, a nossa liderança cristã fazendo malabarismo com as bolas, né? Lembra da dinâmica do balão que eu falei para você no início da live? Não dá para viver assim, porque uma hora essas bolas vão cair, uma hora esses balões vão cair,
e você vai estar sobrecarregado e você não vai ter uma liderança eficaz como você poderia ter. Então, quando a gente realmente entende isso, nós vamos viver uma nova fase da nossa liderança. Como líder, e eu pergunto para você, para encerrar nossa live, a pergunta que eu fiz já no início, depois de tudo que você ouviu, quantas pessoas realmente você acha que você tem condições de liderar, de influenciar de uma forma pessoal? Será que são 50? Será que são 100? Ou será que de uma forma pessoal, assim como Jesus, você precisa focar nas 2 ou 3 pessoas mais próximas de você? Parece pouco, é verdade, mas isso vai se multiplicar através das vidas dos discípulos que você vai gerar. Não são discípulos seus, são discípulos do Mestre. E quando você focar nisso, você vai ser um líder sem esgotamento. E você vai ser um líder mais assertivo, mais eficaz, mais frutífero, com uma equipe saudável que está sendo tratada e que também vai gerar discípulos que geram discípulos. Eu quero encerrar essa live dizendo para você que o grande segredo do crescimento do reino de Deus na minha e na sua vida é fazer discípulos que fazem discípulos. Essa é a grande chave. Essa é a grande sacada. Essa é a grande virada de chave que precisa ter. E para isso acontecer, querido, não dá para atirar para tudo quanto é lado. Temos que focar. Tá certo? Foque em 2 ou 3 pessoas mais próximas de você dentro da sua célula, se você é líder de célula, ou de você, se você é pastor, da sua equipe que você lidera, para que você possa investir profundamente na vida dessas pessoas e ensiná-las a fazer a mesma coisa que você está fazendo com elas. Isso vai fazer de você um líder sem esgotamento, um líder frutífero, um líder assertivo, um líder intencional, tá certo? Gente, quem foi abençoado nessa live de hoje? Eu quero agradecer algumas pessoas que estão aqui. Eu sei que algumas entraram, saíram. Se você pegou o bonde andando, assista desde o início essa live. Vai ficar salva aqui no nosso feed, tá certo? Muito obrigada pela sua vida, você ter estado conosco até esse momento. Quem está aqui, eu quero agradecer a Núbia Santos, a Flor de Quiabo, a Eutiane, a Fabiana, pastora Débora Schoenberner, eu não sei se é assim que pronuncia, eu acho que é, né? Schoenberner Moraes. A Ana Nascimento, muito obrigada, queridas, vocês que estão por aqui, Deus abençoe a vida de vocês, você que vai assistir essa live em outro momento, muito obrigada também, que Deus abençoe a sua vida, e eu quero dizer para você que nós estamos juntos, viu, nessa missão. Tá precisando de algo, manda pra gente uma mensagem no direct, que nós estamos aqui, de fato, com você, orando pela sua liderança. Todas as quintas e sextas nós temos esse treinamento aqui, e sabe, às vezes tem pessoas que estão falando, Senhor, me dá uma direção, Senhor, me dá uma resposta, Senhor, eu preciso de uma ativação no meu ministério. Querido, quintas e sextas nós estamos aqui, gratuitamente, meio-dia, quintas e sextas, trazendo o treinamento que nós trazemos para a nossa igreja local, nós estamos compartilhando com você. Então, aquilo de melhor que a gente aprende, que a gente aplica na nossa igreja, nós estamos trazendo para você. Agora, se você desperdiçar isso, né, já é algo entre você e Deus. Porque nós precisamos ser zelosos com o nosso chamado, com o nosso ministério. E nós estamos aqui, tá bom? Para segurar na sua mão, para te ajudar. Eu espero que você também esteja aqui conosco, tá bom? Deus abençoe, muito obrigada a sua presença. Nos vemos, todos os dias temos alguma publicação, tem alguma coisa, acompanha, né? Ontem, gente, quem estava ligado aí nos stories, a gente vai publicar hoje, inclusive. Ontem nós inauguramos, né, abrimos a segunda igreja. Na verdade, já está, né, a nossa igreja mãe, nós temos a igreja da Tamóis, que foi aberta, nós temos a igreja da Campina, que foi aberta semana passada, e nós abrimos agora na Triunvirato, mais uma igreja do Evangelho Quadrangular. Glória a Deus por isso, estamos muito felizes por isso, tá certo? Muito felizes de verdade. Então nós abrimos já essa igreja ontem, foi a inauguração dela, a pastora Letícia e o pastor Ana estão assumindo, e isso é um motivo de muita alegria, porque o reino está crescendo, glória a Deus, o reino está avançando. E quando você e eu nos disponibilizamos ao Senhor, Ele faz grandes coisas, coisas maravilhosas. Então a gente está muito feliz, e você pode acompanhar tudo nos stories, tudo que está acontecendo está nos stories, está no feed, acompanhe lá, faça parte de tudo isso, ore por nós, ore por esse ministério, ore pela nossa vida, nós também estamos sempre intercedendo por você, tá certo? Muito obrigada, e eu creio que você tem o potencial de ser um líder que frutifica, um líder multiplicador. Depende de você, depende de mim, tá bom? Da nossa disponibilidade. Discurso, como eu sempre digo, falar até papagaio fala. É tão fácil falar. Mas fazer é o que realmente vai trazer a diferença do teu ministério. É uma vida prática. Aprendeu, pratica. Aprendeu, pratica. Não guarda no bolso. Pratica. Porque é isso que vai fazer a diferença, tá bom? Deus abençoe a vida de todos. A Kelly escreveu aqui, glória a Deus, é claro, frutificação para a nova igreja, glória a Deus. Deus abençoe. Nos vemos aí, tá? Quinta e sexta, live aqui. Encontro marcado com você. Não falte, por favor, tá? Deus abençoe. Até mais.